pessoal, estamos aqui mais uma vez e na aula de hoje a gente tem que ser capaz de resolver qualquer questão que envolva potenciação, certo? Então todas as regrinhas que vocês se deparam com questões e não sabem resolver, a gente vai sair daqui hoje sabendo resolver qualquer questão, certo? Então qualquer questão que você pegar de potenciação com as regras, não lembrar, assista essa aulinha que você vai sair fera de potenciação, ok? Então vamos lá. O que vai acontecer com a sua potência, certo? A sua potenciação. Eu sempre vou ter uma base, certo? Eu vou ter um número que vai estar sendo elevado a alguma coisa em cima. Então, essa coisa de baixo, estou falando na linguagem de vocês para vocês entenderem, eu chamo de base e isso que eu estou elevando eu chamo de expoente, certo? É a minha potência. O que é que vai acontecer? Sempre eu vou multiplicar esta base quantas vezes esse expoente estiver me pedindo. Se eu estou 2 elevado a 2, eu estou multiplicando esse 2, que é a base, 2 vezes. Porque o expoente está mandando eu multiplicar esta base 2 vezes. Se eu tiver 2 elevado à quarta potência, eu estou dizendo o quê? Que esses 2 está multiplicando 4 vezes. Porque esse númerozinho 4 aqui está mandando eu multiplicar esta base 4 vezes, ok? Então isso é uma potência. Bom, vamos jogar números agora, exemplos numéricos, porque aí fica mais fácil da gente entender do que com letras, certo? Então vamos lá. Situação mais básica que acontece na potência. Qualquer base, seja ela positiva ou negativa, elevada a expoente par, será sempre positivo. Então aqui o meu resultado será sempre positivo. Ok? Então, eu tenho menos 2 elevado a 2, expoente par, independente da minha base, será sempre positivo. Então, eu estou multiplicando esse 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Base positiva, expoente par, positivo. 2 elevado a 2, 4. Ok? Então, independente da minha base, se ela for positiva ou negativa, se o expoente for par, ela sempre será positivo, o resultado. No caso do expoente sendo ímpar, um valor ímpar agora vai mudar. Aqui eu vou ter, se eu tenho uma base negativa, o seu expoente sendo ímpar, ela sempre será negativa. Então, 2 elevado a 3, eu estou multiplicando 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, então 8, ok? Menos 8. Base positiva elevada a expoente ímpar, positivo. Então, 8. Então, aqui ó, é diferente deste caso. Sempre será positivo, aqui vai alterar a minha base, ok? Isso aqui é uma pergunta que se faz muito em questão. Isso aqui é verdadeiro ou falso, ok? Tenho a minha base, que a gente falou agora há pouco, ó, negativa, elevada a expoente par, ela sempre será positiva. Então, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui tem que ter muito cuidado. O que está sendo elevado não é menos 3, é apenas o 3. O menos faz parte da operação. Então, aqui é menos 3 elevado ao quadrado é 9. Então, isto aqui é diferente. Cuidado com isso em questão, isso cai muito em questão, ok? Vamos para cá agora. Qualquer base elevada a expoente zero sempre será 1. Sempre, Paula, ok? Qualquer base, olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que qualquer base, então ela pode ser positiva ou negativa, ok? Qualquer base elevada a expoente 1, ela sempre será a sua base. Então, se sua base é positiva, ela vai ser positiva. Se eu tiver menos 820, a resposta é menos 820. Então, qualquer base elevada a expoente 1 será a própria base, ok? 0 elevado a qualquer coisa do mundo, eu coloquei aqui, ó, 1000. 0 elevado a 1000, independe do expoente, sempre será 0. Então, eu não preciso me preocupar com isso, certo? Aqui é outra questão que cai muito. Eu coloquei a minha base sendo uma fração. Por quê? Porque a gente está acostumado muito a ver isso, ó, 4 elevado a menos 2, certo? Aí eu, meu Deus do céu, por que dá 1/4?
Cuidado, gente, aqui embaixo, ó, eu tenho um númerozinho 1 invisível. Então, qual é a propriedade, qual é a regra de expoente sendo negativo? Eu tenho que inverter a minha base. Então, quando eu inverto essa operação aqui, eu digo que isso é 1/4 elevado a 2. Porque esta regra diz o quê? Que eu tenho que inverter minha base para o meu expoente passar a ser positivo, ok? Então, por isso que 4 elevado a menos 2 dá 1/4, porque eu estou invertendo a minha base. Então, cuidado com isso aqui, certo? Então, vamos lá, ó. O que eu tenho agora, ó, eu tenho... Essa regra me diz o quê? Se o expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então, inverto a minha base, eu vou ficar agora, ó, com 3 sobre 2 elevado a 2. A regra me diz que eu tenho que ter o expoente agora positivo. Logo, eu consigo fazer, ok? Essa propriedade, ó, numerador elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Denominador também elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Coloquei um exemplo aqui com a minha base negativa, que também é muito complicado isso, porque a pessoa quer mudar o sinal da base e isso não acontece, certo? Eu só vou mudar o sinal do expoente. A minha base, ela só vai inverter. Então, agora eu vou ter o quê? Ó, menos 5 sobre 1. Eu estou invertendo a minha base, não estou invertendo o sinal da base. O que vai mudar é o sinal da potência, ok? Aí agora, ó, se eu tenho menos, a propriedade que a gente acabou de ver aqui, ó, negativo elevado a expoente ímpar, será sempre negativo. Então, aqui eu vou ter, ó, menos, eu tenho que multiplicar o 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Não preciso colocar o denominador, porque 1 elevado a 3 é 1. E aqui no denominador eu não preciso colocar. Ok? Vamos para cá agora. Outra coisa que eu tenho uma base elevada a uma fração. Essa fração vai passar a ser o quê? Vai passar a ser sua raiz. Então, o que é denominador passa a ser a raiz que eu quero. O denominador é 2. E o seu numerador passa a ser... Então, eu vou colocar aqui, mas não precisa colocar, ok? Quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, certo? Mas eu estou colocando para vocês entenderem que o denominador passa a ser a raiz e o numerador do seu expoente passa a ser a potência do seu número que está na raiz. E agora eu consigo fazer 4, raiz de 4, 2, ok? Então, quando eu tiver a sua potência sendo uma fração, isso acontece. Outra coisa que acontece muito, eu tenho uma multiplicação com bases iguais. Se a base for igual, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Isso se usa muito com questão com letras, certo? Nunca eu vou ter sempre na potenciação só números. Eu posso ter letras também. Então, isso a gente utiliza muito quando eu tiver com problemas algébricos, onde eu tenho números e letras, ok? Então, aqui, ó, bases iguais, eu repito e somo as potências. 1 mais 3, 4. Então, é 2 elevado à quarta potência. Que aqui, 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Outra coisa que tem muitos problemas, a metade de uma potência. Cuidado com isso. Se é a metade, eu estou pegando 2 elevado a 800 e dividindo ele por 2. Eu quero a metade de todo mundo. Não é a metade só da base, não é a metade só da potência, é a metade da sua potenciação, ok? Então, é isso tudo dividido por 2. Regrinha da potenciação quando eu tenho divisão. Eu vou repetir a base é igual, é 2. E vou fazer o que com o expoente? Subtrair 800. Qual é a potência daqui? 1, 800 menos 1, certo? Então, eu vou subtrair a sua potência. Ok? Cuidado muito com isso, também é uma questão que cai muito, certo? Essas pegadinhas. Ele pede a metade da sua potência toda, é dividir ele por 2. Então, você aplica a regra da
divisão na potência. Repete a base e subtrai os expoentes, ok? Bom, agora eu tenho um caso que também é muito complicado em questões, certo? Isso é uma pergunta. Isso é igual a isso? Vamos responder. Olha só, eu tenho uma potência que está multiplicando um número. Quando eles estão de lado um do outro, eles têm que estar de lado. Eu repito a base e multiplico esses números. 2 vezes 3 é 2 elevado a 6. Olha como é diferente disso. Bem diferente. Repito a base e esse 2 está sendo elevado a outra potência, certo? Então é potência de potência. 2 elevado a 3 é 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então isso é diferente disto. Cuidado com esse tipo de questão. Tem uma potência do lado de outro número, eu vou multiplicar eles. Tem uma potência de potência, eu primeiro faço a potência para depois resolver a potência, ok? E por último, só para a gente encerrar aqui, cuidado que é uma observação. X mais y elevado, por exemplo, ao quadrado, eu não posso dizer que isso é x ao quadrado mais y ao quadrado. Cuidado com isso. Isso é um binômio de Newton, certo? Então, não se tem propriedade quando eu tenho uma base, uma soma de variáveis, por exemplo, elevado a um quadrado. Então, isso é uma observação, que isso são temas de outras aulas, ok? Então, por hoje é só. A gente consegue pegar qualquer questão que tenha, qualquer problema, qualquer expressão que tenha agora potência e vocês conseguem resolver tranquilamente com todas essas regras. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teus comentários na aula de hoje, certo? Não esquece de deixar o sininho ativado para sempre chegar a notificação na sua casa de vídeos novos, ok? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até as próximas aulas. Um grande abraço!